A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título O Perigo da Murmuração. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2024. A revista como um todo fala sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E se nós estamos caminhando para o céu, se tem uma coisa que nunca devemos fazer, é murmurar. A murmuração não deve fazer parte do comportamento do cristão. Então, nesta lição, nós vamos entender o que é a murmuração, o que aconteceu com Israel lá no deserto, porque eles murmuraram, começaram a reclamar, começaram a fazer alguns questionamentos que não deveriam fazer. Então, assim, nós não podemos cair no mesmo erro que eles. Eles, pelo fato de terem murmurado, não entraram na terra prometida. Na verdade, aquela primeira geração. A primeira geração que saiu do Egito caminhando para a terra prometida não entrou porque murmurou. E se nós estamos caminhando para o céu, nós também temos que ter cuidado, porque muitos não vão entrar nas mansões celestiais porque vivem uma vida de murmuração. E nós precisamos entender melhor como que nós devemos nos comportar diante das situações, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se você é professor de EBD, aluno de EBD, ou quer aprender mais sobre esse tema, eu convido a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu aprendi muito nessa lição, estudando essa lição, e você também pode aprender e aplicar na sua vida. Uma lição muito prática, uma lição que fala do nosso comportamento, nosso relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Então aqui a gente vai passar por cada tópico e subtópico da lição, usando o slide em PowerPoint, um material de qualidade, e aqui eu vou explicar em detalhes toda a lição. Se você quer entender a lição por completo, em detalhes. No primeiro tópico, a gente vai falar sobre a murmuração na Bíblia, definir o que é a murmuração, o que a Bíblia diz sobre murmuração. No tópico 2, nós vamos falar sobre a murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Então, aquilo que eu falei no começo, a primeira geração ali que saiu do Egito, né, do povo de Israel, caminhando para a terra prometida, eles foram impedidos de entrar na terra prometida porque viveram uma vida de murmuração. Vale ressaltar que eles não murmuraram somente uma vez, mas era constante. Já era um estilo de vida que eles adotaram, um povo rebelde, um povo que estava o tempo todo lembrando da vida passada e murmurando, reclamando de tudo. E no tópico 3, nós vamos falar sobre murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então a gente pode tratar a murmuração de uma forma um pouco mais branda, mais tranquila. Não, irmão, sim, murmuração e tal. No entanto, nós precisamos entender que a murmuração é um pecado gravíssimo. A gente não pode passar pano para a murmuração. O escritor da revista fez muito certo em tratar a murmuração como um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então, é muito perigoso viver uma vida de murmuração, murmurando, reclamando de tudo. Então, vamos lá, vamos avançar aqui no nosso slide. Tá? Só lembrando que nós vamos ministrar essa aula com slide em PowerPoint, 100% baseado na revista, uma imagem de qualidade pronto para ser usado, que você pode baixar e usar na sua igreja. Se você é professor da EBD, você pode usar o nosso slide e ministrar uma aula de excelência. Quem é assinante do EBD em Foco, acesse slide de adultos, de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, slide discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Os nossos slides antigos aqui das lições, nós disponibilizamos gratuitamente na página inicial do EBD em Foco. Então, se você quer usar um slide de graça, um slide antigo com algum tema, basta acessar, clicar em slide grátis, você vai pesquisar o tema que você quiser. Eu pesquisei sobre o tema dessa lição e encontrei esses dois slides aqui que estão relacionados a essa lição. Então aqui a gente tem esse slide desafiando Deus no deserto, que tem a passagem de Números 13, de 25 a 33, então trata desse tema. E um outro slide que tem a passagem de 1 Coríntios 10, de 1 a 3, que faz referência aqui à nossa leitura bíblica em classe dessa lição. Então Deus proveu escape, e aqui vai falar da questão da murmuração também que o povo de Israel fez lá no deserto e nós devemos evitar nos dias de hoje. Eu vou deixar disponível na descrição desse
vídeo o link para esses 2 slides e outros que também você pode baixar gratuitamente no EBD em Foco. Só lembrando que o slide da lição atual aqui, que eu estou usando aqui, que você pode usar na sua igreja, faz parte do plano de assinatura em PowerPoint, então já é uma outra história. Tá? Esse slide aqui é um slide grátis, slide antigo, lições antigas que a gente disponibiliza gratuitamente. Avançando aqui, né, só lembrando que nós temos uma equipe qualificada que produz um material de qualidade toda semana para você ministrar uma aula de excelência na EBD. Então, nosso site ebdenfoco.com tem muito conteúdo de qualidade. Os nossos subsídios são todos gratuitos, então aula em vídeo, áudio, PDF, totalmente gratuito. A assinatura dá direito ao slide em PowerPoint, vários cursos e outros materiais que eu citei anteriormente que você pode acessar. Então, qualquer dúvida é só enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para falar conosco. Vamos para o texto áureo que diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Então, aqui nessa passagem de Coríntios, né, a gente vê que o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja com relação à murmuração e citando o povo de Israel, né, que murmurou e pereceu no deserto. Verdade prática, a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Então aqui a gente observa as várias consequências da prática da murmuração. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo 16, de 1 a 7 e 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11. Essas 2 passagens nós vamos citar durante a aula, então vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo e vamos direto para a nossa introdução. Vamos lá. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Na lição anterior, nós falamos sobre esse tema. Na verdade, já tem 2 lições que a gente está falando sobre a questão do pecado associado à nossa natureza pecaminosa. Então, o que nos leva a pecar é a nossa natureza pecaminosa, não é o diabo. É claro que o diabo pode nos induzir a pecar, isso aí é verdade. No entanto, a decisão é nossa. E mesmo que não existisse o diabo, nós ainda pecaríamos, ou seja, o pecado está associado à nossa natureza pecaminosa. E a murmuração é um desses pecados, né? Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Então aqui, né, o escritor da revista está deixando bem claro que a murmuração é uma obra da carne, ou seja, da nossa natureza pecaminosa, é um pecado perigoso e que pode afastar o crente de Deus. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Então, geralmente, a pessoa que é incrédula, que não crê de verdade, que não tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus, uma pessoa que realmente não acredita no Evangelho de verdade, de fato, essa pessoa vive murmurando. A murmuração é uma demonstração de uma falta de fé em Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações. Uma orientação que deve ser seguida por todos os crentes. Tópico 1. A murmuração na Bíblia. 1.1. O que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. Do hebraico, o verbo liim, resmungar, reclamar, murmurar, passagem de Números 14, 36 é um exemplo, e o substantivo higaion, meditação, música solene, pensamento e conspiração, Lamentações 3, 62. Na verdade, aqui a gente vê vários significados para a mesma palavra. Isso acontece porque o significado da palavra está associado ao contexto da palavra. A língua hebraica é uma língua muito pobre de palavras, ou seja, o vocabulário hebraico é muito pequeno, não o hebraico novo, é o hebraico antigo, o hebraico bíblico, e, assim, é um hebraico que tem poucas palavras, então uma palavra só pode ser associada a vários significados diferentes, a gente tem que olhar o contexto. E nós temos também uma palavra grega, que é usada no Novo Testamento. Essa palavra aqui é um verbo goguzo, que significa murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente, enfim. Então,
é uma palavra também que tem vários significados, mas sempre um significado ruim. É murmurar, resmungar, ficar se queixando, enfim, é usada em vários contextos diferentes. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Então, quem está murmurando tem esse sentimento. É uma pessoa que não está contente com nada, que está reclamando o tempo todo, que vive o tempo todo em desacordo com os outros, o tempo todo irado, uma pessoa que está sempre se queixando, reclamando de tudo, se opondo às coisas de Deus, se opondo ao próximo. Então, assim, a murmuração é um pecado que está associado a outros pecados, a outros comportamentos. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Ou seja, o pecado da murmuração é um pecado contra Deus. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 17, versículo 3, que diz assim, ó: Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Ou seja, o povo reclamou no capítulo 16, que é a nossa leitura bíblica em classe. Lá o povo reclamou com a falta de comida e tudo mais, e Deus enviou o maná. Quando foi no capítulo 17, o povo reclamou por falta de água. E aí, alguém poderia dizer assim, o povo estava certo. No capítulo 16, eles estavam com fome. No capítulo 17, eles estavam com sede. Então, eles realmente tinham que murmurar. Mas a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus sabia da necessidade do povo. Então eles poderiam simplesmente orar e pedir a Deus. Eles poderiam crer que Deus ia realizar um milagre. No entanto, eles não fizeram isso. Eles foram por um caminho totalmente diferente, um caminho que demonstra falta de fé, que é o caminho da murmuração. E, assim, esse povo aqui foi o povo que saiu do Egito há pouco tempo. Os acontecimentos do capítulo 16 se passaram cerca de um mês após a saída do Egito. E esse povo que saiu do Egito há um mês viu Deus operar vários milagres. Eles viram os sinais que Moisés fez ali para Faraó, eles viram as 10 pragas, eles viram o Mar Vermelho se abrir. Então, assim, eles sabiam que Deus estava com eles e que Deus era poderoso para suprir as necessidades. Então, não tinha necessidade nenhuma de murmurar. Eles poderiam simplesmente fazer uma oração, conversar com Moisés. Moisés, fala com Deus aí porque a gente precisa comer. Moisés, fala com Deus porque a gente precisa beber. Então, assim, nós estamos aqui para te ajudar, Moisés. A gente quer, né, orar contigo. Isso seria o correto, uma demonstração de fé, crendo que Deus vai realizar o milagre. No entanto, eles fazem o contrário. Eles esquecem de todos os milagres, eles não creem que Deus pode suprir as suas necessidades e começam a reclamar, dizendo que Moisés tirou eles do Egito para morrer no deserto. Tópico 1.2, o comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. Então a gente vai ver o povo de Deus murmurando, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Isso está presente na Bíblia, a gente vai ver aqui algumas passagens. Por exemplo, o povo de Israel no tempo de Moisés. Êxodo capítulo 16, versículo 11 e 12, diz assim, ó: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Então não foi somente uma murmuração, foram várias murmurações. O tempo todo o povo estava murmurando. E no Novo Testamento nós temos aqui duas passagens. A primeira se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 2, que está dentro do contexto do ministério de Jesus, que diz assim: E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então nós sabemos que os fariseus eram os principais opositores do ministério de Jesus. Estavam o tempo todo batendo de frente com Jesus, discordando de Jesus, porque eles achavam que tinha a interpretação correta da lei. Então eles faziam uma interpretação legalista e Jesus era contra essa interpretação, porque Jesus apresentava o verdadeiro evangelho. Então a murmuração aqui está relacionado a algo que é contrário à pregação do evangelho. Jesus estava pregando o evangelho, Jesus estava salvando almas. E aqueles que estavam discordando de Jesus murmuravam o tempo todo. Temos uma outra passagem em Atos capítulo 6, versículo 1, que está no contexto da igreja primitiva. Vamos ler aqui.
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então aqui a gente tem o início da igreja e que nesse início foi muito forte essa relação dos gentios com os judeus. No caso aqui são dois povos diferentes, porque nós sabemos que no Antigo Testamento tinha ali os hebreus, os judeus ou israelitas, né, que a gente usa vários nomes para se referir ao mesmo povo, que era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E aqueles que não pertenciam à nação de Israel eram chamados de gentios. No caso aqui, é citado aqui os gregos, né, que é uma parte dos gentios. Porém, em Cristo Jesus não tem essa diferença. Gregos, romanos, judeus, ou seja, é um povo só. O apóstolo Paulo fala isso em suas cartas. Então a igreja de Cristo reúne todos os povos em uma única família. No entanto, ainda estava muito forte entre eles essa separação, essa divisão, mesmo na igreja. E aí, os gregos perceberam que as viúvas dos hebreus recebiam muito mais apoio, porque as viúvas, elas não tinham uma maneira de se sustentar. O marido morreu e às vezes tinha um filho pequeno. Então, os órfãos e as viúvas eram desprezados naquela sociedade. Precisava de um apoio, precisava de suporte para não passar fome. E na igreja primitiva, as viúvas dos hebreus estavam recebendo suporte, enquanto as viúvas dos gregos eram desprezadas. Eles poderiam muito bem conversar com os apóstolos e ver uma maneira de resolver esse problema, só que eles não fizeram isso. Eles foram pelo caminho da murmuração. Eles começaram a murmurar, eles começaram a fazer um burburinho, eles começaram a comentar aqui e acolá. É bem provável que isso tenha causado uma divisão na igreja primitiva, porque eles já tinham essa ideia de separação, que veio antes do evangelho. No evangelho não existe essa separação. E aí acontece esse problema e, em vez de resolver da maneira mais correta, que é conversando, falando com as autoridades, eles começaram a murmurar. E a murmuração sempre vai vir acompanhada de outros pecados e vai trazer vários problemas para a igreja. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sacárticas. Ou seja, toda vez que tem murmuração, tem vários outros pecados acompanhando. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Então os apóstolos, quando ficaram sabendo daquela murmuração, ficaram sabendo do que estava acontecendo, eles resolveram tomar uma atitude. Foi onde aconteceu ali a escolha de diáconos, aqueles que iam servir à mesa. Então tem Estevão, que foi um diácono, Filipe, que foi um diácono, ou seja, 7 diáconos foram escolhidos para cuidar das viúvas e servir à mesa. Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Então, a igreja primitiva passou por esse problema. Alguém pode questionar novamente: mas eles atenderam a solicitação, o povo murmurou e os apóstolos tomaram uma atitude. De fato, os apóstolos tomaram uma atitude porque era um problema sério a questão das viúvas. Então, assim, vamos resolver esse problema porque não pode ter esse tipo de divisão na igreja. Mas a murmuração não é o caminho correto para chegar nessa solução. Então, houve sim o pecado da murmuração na igreja primitiva. Então, esse pecado, ele enfraquece a nossa vida espiritual, porque realmente está relacionado a algo espiritual mesmo. Todo pecado enfraquece a vida espiritual do crente. E o escritor da revista colocou algo aqui interessante, que ele diz assim, que a murmuração altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Eu já falei isso aqui em aulas anteriores, e é sempre bom a gente reforçar pensamentos negativos, palavras negativas, comportamentos negativos vão influenciar a nossa saúde física e emocional. Muitas pessoas que hoje vivem em depressão é porque no passado sempre alimentaram a mente com coisas negativas, com coisas ruins, viviam reclamando da vida. Enfim, a murmuração fazia parte da vida dessa pessoa. Então, isso pode sim trazer vários problemas emocionais, doenças físicas também. Algumas pesquisas têm mostrado isso, que pessoas que
tem um comportamento negativo para tudo, né? Vive falando palavrão, vive murmurando, reclamando, são pessoas que também podem, né, intensificar uma doença física, um câncer, alguma coisa do tipo. Então, o ideal é que nós tenhamos sempre pensamento positivo, palavras positivas, né? Confiar em Deus, fé, enfim, a gente tem que estar na presença de Deus e pensar de forma sempre positiva. Isso contribui para a nossa vida espiritual e também para a nossa saúde emocional e física. Tópico 1.3, o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Então, assim, não faz o menor sentido um crente que é cheio do Espírito Santo viver murmurando. São coisas incompatíveis. A murmuração, ela pode acontecer na vida do crente? Sim, pode ser que em um momento de fraqueza, em um momento de revolta, alguma coisa aconteceu, o crente começa a murmurar. No entanto, ele tem que perceber que ele cometeu um erro, cometeu um pecado. Então, o crente verdadeiro que é cheio do Espírito Santo, quando ele murmurar, ele vai perceber que ali ele fez algo errado, ele vai pedir perdão e não vai naturalizar isso. O problema é a naturalização. O pecado se torna natural, ainda mais um pecado como esse, que muitas pessoas acabam assim não dando tanta atenção a ele. Vive uma vida de murmuração e parece que não percebe que está fazendo algo errado, que está pecando contra Deus. Então a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes e abandonar todo tipo de pecado para que isso não seja naturalizado. Então as pessoas pensam que é natural, que é normal. Não é normal, não é natural. Temos que abandonar o pecado da murmuração. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito em Gálatas, ele está falando de dois caminhos que você pode seguir. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você produz o fruto do Espírito, ou você pratica as obras da carne. É um ou outro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não viver na prática das obras da carne, porque isso caracteriza uma pessoa carnal, uma pessoa que não se converteu de verdade. Quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Então, a pessoa está a serviço do maligno e muitas vezes não percebe isso, porque quem murmura está o tempo todo contrário à obra de Cristo. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Então, assim, não faz o menor sentido um crente viver murmurando, porque o crente tem que se alegrar em Cristo Jesus. Independente da situação, independente da circunstância, nós temos que ser alegres em Cristo Jesus, porque a nossa alegria está em Cristo, não está nas coisas materiais, não está nesse mundo, não. A nossa alegria está em Cristo, em servir a Cristo. Então, como que alguém vai ser murmurador e alegre? Isso é impossível. Como que alguém vai ser murmurador e bondoso? Isso é impossível. Então, não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você confia em Deus e confia em Cristo e vive alegre em Cristo Jesus, ou você abandona a sua alegria em Cristo e vive murmurando por tudo e por nada. Tópico 2. Murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. 2.1. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Então, assim, Deus escolheu duas pessoas para liderar o povo. Essas duas pessoas são Moisés e Arão. A gente não pode esquecer do papel importante de Arão na libertação do povo, guiando o povo, enfim. Arão ele cuidava daquela parte espiritual, né? Ele foi o primeiro sumo sacerdote. Vamos ler aqui Êxodo, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel
da sua terra. Então aqui a gente percebe Deus dando autoridade a esses dois homens para guiar o povo, né, nessa libertação no deserto até chegar na terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Observe que o povo estava com falta de fé. Vamos ler Êxodo capítulo 16, versículo 3. Diz assim, ó: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem lhe dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então aqui a gente tem um povo que viu Deus operar no passado. Eles viram as 10 pragas, sabendo que ali foi Deus que enviou aquelas 10 pragas. Eles viram os sinais que Moisés mostrou. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Olha só que milagre extraordinário. E apenas um mês depois, eles já estavam murmurando. Apenas um mês depois de tudo isso que aconteceu, que eles já estavam ali no deserto, já caminhando um mês, eles começaram a acusar Moisés e Arão de levar eles para o deserto para que eles morressem de fome. Observe que aqui a gente tem uma falta de fé e também uma falta de respeito com a autoridade divina. Esse povo deveria chegar para Moisés e conversar com Moisés e não murmurar, porque assim, tem uma solicitação a ser feita, tudo bem, estavam com fome, eles tinham animais, porém eles não queriam matar seus animais, até mesmo porque o animal fornecia leite, enfim, tinha também todo um cuidado que eles tinham ali com os animais por vários motivos, e eles precisavam de comida, tá? Então assim, eles tinham que chegar até Moisés e Arão e conversar. Olha, Moisés, Arão, a gente está passando dificuldade, a gente está com fome, Deus já operou tantos milagres no passado, será que ele não pode operar mais um milagre? Não, o povo não foi por esse caminho. Eles optaram pelo caminho da murmuração, começaram a reclamar de tudo e acusar Moisés de levar eles para morrer ali no deserto. Então aqui a murmuração está relacionada a uma falta de fé, mesmo sabendo que Deus fez várias coisas com eles ali no passado. Nesses relatos percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, a uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Então, antes da pessoa murmurar, ela já tem a falta de fé, que também é um pecado. Então, como eu já disse, a murmuração sempre vem acompanhada de outros pecados. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui está bem claro que nós temos que obedecer os nossos pastores, temos que obedecer a nossa liderança e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Se está acontecendo algo difícil, se realmente está complicada a situação, procure a sua liderança, converse com a sua liderança, em vez de ficar murmurando, porque a murmuração é algo que acontece ali no meio da igreja, vai causando vários problemas, divisões, e ela traz várias consequências para a igreja como um todo. Tópico 2.2, a murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Ou seja, Deus atendeu à solicitação do povo. O povo estava com fome, murmurou por causa disso, e Deus fez cair o pão dos céus, que é o maná. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Êxodo capítulo 16, versículo 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então assim, Deus atendeu a solicitação do povo. E alguém pode questionar novamente, olha só, o povo murmurou e Deus atendeu. Então a murmuração é algo bom. Não é. Observe que esse não é o caminho, como eu já comentei anteriormente. O povo deveria confiar em Deus, conversar com Moisés e pedir para que Deus realizasse o milagre.
Então Deus realiza o milagre porque ele foi misericordioso para com esse povo. Deus prometeu que faria desse povo uma grande nação, estava tirando esse povo da escravidão do Egito e levando eles ali para a terra prometida. Então Deus resolveu fornecer essa provisão, mesmo diante do pecado da murmuração. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe o que precisamos e necessitamos. Então Deus sabe das nossas necessidades. Não precisamos ficar murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Nós temos acesso ao trono da graça. Nós podemos nos dirigir a Deus e falar para Ele das nossas necessidades. E a gente deve fazer isso com humildade, com amor, chegar diante de Deus e falar para Ele as nossas necessidades. Então a murmuração não é o caminho certo. O povo no deserto murmurou, Deus atendeu a solicitação deles. Porém, o pecado de murmuração trouxe consequências. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, mas já adiantando aqui, aquela geração não entrou na terra prometida. Eles pereceram no deserto por causa do pecado da murmuração. Então Deus supre a necessidade deles naquele momento, no entanto eles sofreram as consequências dos seus pecados. Tópico 2.3, por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó, capítulo 9, versículo 4. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Então, assim, a murmuração é um pecado contra Deus e nós temos que evitar esse pecado a todo custo. Então, Jó faz essa pergunta: quem se endureceu contra ele e teve paz? Ou seja, todo pecado vai ter suas consequências e o pecado de murmuração não é diferente. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Vamos lembrar aqui do povo no deserto. Eles foram abençoados no passado. Deus livrou eles ali da escravidão do Egito, abriu o Mar Vermelho. E quando chegou diante de uma dificuldade, eles esqueceram tudo aquilo que Deus fez. Ou seja, a fé deles ficou limitada. Eles não conseguiram enxergar tudo aquilo que Deus já fez na vida deles. A mesma coisa às vezes acontece com a gente. Nós começamos a murmurar, começamos a reclamar de tudo e esquecemos que Deus já operou vários milagres na nossa vida. Então, se Ele já operou vários milagres, Ele vai continuar operando. Basta nós crermos. Então, em vez de murmurar, creia que Deus vai atender você se você pedir Ele, se você apresentar todas as suas necessidades diante dEle. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus, não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Foi o que eu falei anteriormente. Nós esquecemos de todos os milagres que Deus já realizou na nossa vida. Não por acaso, o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11, diz assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma aplicação aqui do Antigo Testamento no contexto da igreja, mostrando o seguinte, que no passado essas pessoas murmuraram, elas pereceram, elas sofreram as consequências dos seus pecados. Então fica o exemplo para nós não seguirmos, ou seja, eu tenho que olhar para o povo de Israel e falar assim, esse povo murmurou e sofreu as consequências, eu devo evitar a murmuração. Então é isso, Paulo fala que a igreja deve evitar a murmuração para não cometer o mesmo pecado da nação de Israel lá no passado. Tópico 3, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. 3.1, o fim dos israelitas murmuradores.
Examinando os textos de Números 14, 29 e 16, de 41 a 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. Números 14, 29 diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então aqui Deus dá a sentença para esse povo pecador, para esse povo murmurador. A geração de vocês que saíram ali do Egito não vai entrar na terra prometida. Vocês vão morrer aqui nesse deserto. E isso aqui é uma consequência desse pecado. Ou seja, vocês pecaram e por esse motivo vão sofrer as consequências. O que a gente conclui aqui é que mesmo Deus atendendo a solicitação do povo, porque eles murmuraram porque realmente estavam com fome, Deus atendeu, deu para eles carne, deu para eles pão, porém eles sofreram a consequência da murmuração e não entraram na terra prometida, pelo menos aquela geração não. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Só lembrando que foi aquela geração. Depois, a próxima geração entrou na terra prometida, mas aquele povo que estava murmurando, eles não entraram na terra da promessa. 3.2. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Paulo diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então aqui, o apóstolo Paulo está alertando a igreja para não cometer o mesmo pecado que a nação de Israel. E nós temos aqui a palavra destruidor, eles pereceram pelo destruidor. Algumas pessoas podem dizer que o destruidor aqui é o inimigo, é o diabo. No entanto, o contexto não diz isso. E quando a gente volta para o Antigo Testamento, a gente vê que as consequências do pecado ali, foram dadas pelo próprio Deus. Então, assim, foi Deus que falou que eles não entrariam na terra prometida, eles morreriam no deserto. E quando a gente volta um pouquinho na história e vai para a libertação do povo ali da escravidão, quando eles saem do Egito, tem o anjo do Senhor, que é o anjo destruidor, que mata todos os primogênitos ali do Egito, que não passaram o sangue do cordeiro. No caso, você já conhece a história, o povo de Israel recebeu orientação para matar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, e isso evitou que o anjo passasse naquela casa para matar o primogênito. Mas quem não fez isso, o primogênito morreu. Então, foi aí que aconteceu a libertação. É bem provável que Paulo tenha isso em mente quando ele coloca aqui pereceram pelo destruidor. Ele está falando aqui de um juízo, que o próprio Deus executou. Então, assim, é um pecado muito sério que nós temos que evitar. A nação de Israel sofreu por causa disso, pereceram no deserto, e nós também podemos perecer na nossa vida espiritual se praticarmos o pecado da murmuração. Olha só, isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. Então, a prática do pecado vai nos afastar de Deus, de qualquer pecado, inclusive o pecado da murmuração. Nós vamos perder a comunhão com o Senhor e perder o prazer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Logo, seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então, nós podemos concluir aqui que na trajetória cristã a murmuração deve ser evitada a todo custo, pois ela pode nos impedir de entrar na terra prometida, na Jerusalém celestial. Tópico 3.3, os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local.
E aqui, quando a gente fala igreja local, nós estamos falando da congregação, da sua congregação. Aí, na sua congregação, se deixar o pecado da murmuração entrar, vai acontecer vários problemas. De repente, o povo está desanimado, não quer mais orar. De repente, tem contendas, rebeldias, divisões dentro da igreja, divisão no ministério. Então, tudo isso acontece por causa da murmuração. Daí a necessidade de nós estarmos falando o tempo todo sobre isso. A EBD já está tratando desse tema. No entanto, esse tema deve ser levado para um culto de domingo. O pastor tem que estar preocupado em ensinar o povo como que deve agir diante das dificuldades. Em vez de murmurar, converse com a liderança, converse com o pastor, converse com o seu líder e tenta resolver o problema da melhor maneira possível, porque a murmuração vem acompanhada de vários outros pecados e pode trazer várias consequências negativas para a igreja. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Então, se a igreja ficar dividida, ela vai perder o seu status de igreja, ela não vai mais existir. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Então não faz sentido o cristão viver murmurando, porque isso é uma obra da carne. Vamos ler Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então observe que murmuração não aparece na lista, mas no final ele fala assim, coisas semelhantes a estas. Então a murmuração, ela também é uma obra da carne e o cristão verdadeiro não pratica as obras da carne, mas ele produz o fruto do Espírito. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Então, imagina aí alguém que está caminhando para o céu e de repente ele estaciona, ele para, ele não avança, ele não evolui. Por quê? Porque está prestando serviço ao inimigo, porque está fazendo algo que não agrada a Deus, está praticando as obras da carne. Alguém que deixou de crer no evangelho praticamente, abandonou a fé, não crer mais em Deus, vive murmurando, vive praticando todo tipo de pecado. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: nesta lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é de que participemos de suas promessas, portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Então, assim, a gente viu aqui que realmente a murmuração é um pecado, é perigoso, traz várias consequências. Através da murmuração, nós praticamos vários outros pecados. Então, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e abandonar esse pecado. Abandone a murmuração, deixe de reclamar de tudo, deixe de ficar falando, né, que as coisas estão indo de mal a pior. Não é assim que funciona. Você tem que glorificar a Deus e crer que Deus vai atender a sua solicitação. Crer que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Crer que Deus está no controle das atividades da igreja. Então pare de murmurar e comece a ter fé em Deus. Se há algum problema na igreja, converse com sua liderança, converse com seu pastor. Evite a murmuração, porque ela vai trazer consequências gravíssimas para a sua vida espiritual e para a igreja como um todo. Amém? Então chego aqui no final da aula, a gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso site ebdenfoco.com e o nosso WhatsApp. Nós temos o slide das lições de adultos e jovens, vários bônus que você pode acessar na nossa plataforma. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.